São padrões muito criteriosos, muito exigentes. A gente não precisa disso tudo, não. Porque, principalmente naquela época, irmãos, era a religião pagã, ela envolvia muita imoralidade sexual. As sacerdotisas dos gentios, das religiões gregas, eram prostitutas, que em troca de dinheiro e favores religiosos faziam sexo com aqueles pagãos que iam para os templos. Então era muito comum esse tipo de coisa naquela época. Você acha que é comum no nosso tempo? É comum na internet. Naquela época era comum na sociedade. As pessoas iam para o templo para fazer sexo com prostitutas. E aí Paulo tem que ser muito forte com essas pessoas que tinham se convertido. Ele tem que dizer, olha, aquilo ali é a vida passada de vocês. Esqueça aquilo. Agora a coisa tem que ser diferente, porque contra aquilo vem a ira de Deus. Amém? E tinha gente dizendo, esse padrão é alto demais, a exigência é muito alta. Vai ter gente dizendo, irmão, não tem nada demais. Não tem nada demais. Você é homem. Olha só as conversas. Você é homem, isso é coisa de homem mesmo. É normal para todo homem ver esse tipo de coisa. É normal para todo homem. Não trate como normal o que Deus disse que é abominação. Amém, irmão? Não trate. Você nunca vai se livrar desse vício enquanto achar que é normal. Não é normal. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Não agrada a Deus. Não tem a ver com santidade. Não se conecta com santidade. 1 Coríntios capítulo 6, vai lá. 1 Coríntios 6, versículo 18. Paulo diz assim: fujam. Diga, fujam. A palavra é essa, irmãos. Fujam da imoralidade sexual, porneia. Fujam da porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está dizendo, olha, quem peca, quem pratica imoralidade sexual, está pecando contra o próprio corpo. Isso é algo muito sério, irmãos. Veja, mais uma vez, ele coloca esse tipo de pecado numa categoria diferente. Ele diz, os outros são fora do corpo. Esse aqui é contra o próprio corpo. E contra o próprio corpo, irmãos, é algo muito sério. Porque 3 capítulos antes, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele disse a mesma coisa. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, eu sei que nós servimos a um Deus muito bom, um Deus amoroso, mas é um Deus que ele tem ira contra o pecado. Não se junte com esse tipo de pecado, irmãos. Não deixe esse pecado florescer dentro de você. Não deixe esse pecado crescer dentro de você. Porque você vai estar se colocando numa posição perigosa, rejeitando a Deus. Rejeitando a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Tiago diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados,
Não digam essa tentação veio de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Tiago está falando de tentações de uma forma mais geral aí. E ele fala a base da tentação. A tentação, ela vem dos nossos desejos. A tentação é um desejo que foi colocado por Deus, sendo levado a um extremo, sendo levado a um exagero pecaminoso. Porque, irmãos, eu e você nascemos com desejo de mulher. Esse desejo de gostar de mulher, irmãos, foi Deus que colocou em nós. Graças a Deus por isso, de ser atraído pelo sexo feminino, de olhar para a mulher e ver nela e gostar, e olhar para um homem e sair correndo. Eu não sei como é que uma pessoa acha um homem bonito, não. Mas olhar para uma mulher, irmãos, e desejar é algo que foi Deus que colocou, mas todos esses desejos que Deus colocou em nós, eles têm que ser subjugados e usados da forma correta. Porque o desejo de comer está dentro de você também, para você sobreviver. Mas comer em excesso é um pecado de glutonaria, de gula. É um desejo normal, mas levado a um excesso, a um extremo. Da mesma forma, a pornografia, ela vai puxar de você um desejo que deveria ser genuíno, mas que está sendo descontrolado em você. É falta de controle de um desejo normal. É a tentação. E a Bíblia diz que uma vez que a tentação, que esses desejos dão luz ao pecado, mas quando esse pecado se desenvolve plenamente, ele pode gerar morte em você. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a inclinação para a carne, ela dá para a morte. Isso me mostra, irmãos, que uma vida constante de pecado, uma hora ou outra, vai me fazer morrer. Morrer espiritualmente primeiro, mas até fisicamente também. Estou falando para crente aqui, irmãos. Você nasceu de novo. Você foi ressuscitado em Cristo. Você foi feito uma nova criatura. Mas se deixar escravizar de novo pelo pecado, vai te colocar num caminho que leva à morte no final dele. E a pornografia cria esse tipo de escravidão. Que a pessoa fica escravo. Quer sair, quer parar. Mas ao mesmo tempo parece que não consegue. Mas só parece, irmãos. Porque a Bíblia diz que é possível. Lá em 1 Coríntios 10, quando Paulo fala sobre tentação, ele diz no versículo 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Oh, glória a Deus! Isso aqui é uma notícia boa, irmãos. Não importa a tentação que tem vindo sobre a sua vida, se tem chegado, Deus sabe, você consegue suportar sim. Você consegue, porque Ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Existe um livramento da parte de Deus para que você possa suportar. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que esse caminho é um caminho de pecado. Não é algo que deve ser normal na sua vida. Não é algo que você deve considerar normal, porque todo mundo lá faz, eu tenho que fazer também. Não, é pecado, te afasta de Deus, não agrada a Deus. Você precisa querer parar com isso. Amém? Isso começa, irmãos, pela nossa cabeça. Renovando a nossa mente, ajustando os nossos pensamentos, transformando
a nossa vida pela renovação da nossa mente. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, irmãos, nós não podemos deixar coisas que não fazem respeito, não dizem respeito a essa lista aí, ocupar a nossa cabeça. Pensamentos de imoralidade, pensamentos sexuais pecaminosos não podem estar ocupando nem um segundo na nossa cabeça. A gente precisa se livrar desse tipo de pensamento. E pensamento, irmãos, é uma coisa que a gente gerencia sim. Você não pode gerenciar ele chegar, mas a Bíblia fala que é possível alimentar pensamentos. Você não deve alimentar os pensamentos errados na sua cabeça. Identificou um pensamento errado, não medite, não pense sobre ele, não fique alimentando ele. Começa a mudar o foco da tua cabeça. Começa a pensar em outras coisas. Vai te ocupar de alguma coisa. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre alguns passos para se livrar dessa tentação de ver pornografia. Ele dizendo como ele se livrou daquilo. E ele disse que a primeira coisa foi exatamente isso: identificar quais são os gatilhos que fazem ele querer pensar em pornografia. Porque, irmãos, não cai uma bola no céu na sua cabeça. Você está lá andando pela rua, de repente alguém dá um tapa na sua cara e você começa a querer ver pornografia. Não. Tem gatilhos. Você está lá quietinho, fazendo as suas coisas, daqui a pouco você vê uma imagem. E aquela imagem ali começa a gerar pensamentos em você. E aí você precisa se conhecer, entender quais são esses gatilhos. O que é que faz você querer ir para a pornografia? O que é que faz você querer pegar o celular e começar a navegar nos sites que não deveria? O que é que gera esse desejo desde o começo? Entenda quais são esses gatilhos e passe longe. Se esse gatilho, irmãos, é internet, é Instagram, passe longe. Se esse gatilho é algum tipo de filme, de série, tem alguns homens que são atrizes específicas. Toda vez que ele vê aquela atriz, aquilo dá um negócio nele que ele tem que ir para a pornografia. Aprenda quais são os gatilhos e passe longe desses abismos. Passe longe deles. E ele diz, olha, mas uma vez que o desejo vem, que talvez o gatilho foi acionado e o desejo vem, o que é que você vai fazer? Correr desse desejo, igual José correu da mulher de Potifar. Correr, irmãos. Fugir das paixões da mocidade, como a Bíblia diz. O que é que você vai fazer? Mudar de foco. Ele diz, olha, eu ia fazer um exercício físico, ou então eu ia procurar aprender uma coisa nova ali, ou então eu ia ligar para um amigo para conversar de outro assunto, mudar o assunto dentro da sua própria cabeça. É uma questão de foco. Se você consegue tirar completamente o foco daquilo por um tempo, aquele pensamento ele vai morrer, porque tudo que você não alimenta morre. Amém? Mas veja, isso exige um controle, isso exige um desejo, uma determinação da sua parte. De toda vez que identificar essas coisas, tomar uma atitude imediatamente, não ficar parado, pensando, não sei, vou, não vou, mas só um pouquinho, quem sabe, não. Não, irmãos, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, mude de ambiente, saia do lugar onde você está, vá para outro lugar, mude de foco, faça aquele pensamento morrer. Amém? E outra coisa que ajudou muito essa pessoa é retreinar os algoritmos das mídias sociais. Como eu te disse, irmãos, essa coisa do soft porn é uma categoria comum nas nossas mídias. Seja nos filmes, seja nas séries, seja no seu Instagram, em qualquer rede que você frequenta. É uma categoria de conteúdo normal para o mundo. E toda vez que o algoritmo vê que você se interessa sobre aquilo, ele vai te dar mais daquilo. E sabe o que é que você faz? Você tem que limpar, primeiro, limpar as contas erradas, deixar de seguir muita gente. De vez em quando eu gosto de seguir algumas contas de piada, de coisa engraçada, mas essas de piada, de vez em quando, botam uma coisa que
Não era o tipo de piada que eu queria. Ah, mas é uma de 100. Basta aquela, eu apago. Acabou, não sigo mais. Se não é saudável, eu não vou seguir. Eu não quero estar vendo aquele tipo de conteúdo no meu Instagram. Mas não é só isso não, irmãos. A gente precisa ter cuidado com o que a gente está vendo. Porque esse soft porn é muito genérico. Até a pessoa com quem eu estava falando, ele disse, até uma foto de um familiar seu na praia, de uma mulher de biquíni na praia, parente sua, que você olhou lá. Se você gastar mais de 3 segundos olhando, o algoritmo vai dizer, ele gosta desse tipo de conteúdo, eu vou trazer mais. Se você curtir, ele vai dizer, ele gosta muito desse tipo de conteúdo. Se você der um zoom com a pinça, ele diz, ele gosta muito mesmo. Se compartilhar e comentar, irmão, já era, só vai dar isso. Você está me entendendo? Parece coisa simples, mas é exatamente assim. Porque não começa a pessoa procurando muitas vezes, não, na busca, não. Apareceu ali, apareceu uma mulher bonita. Aí você estava passando, de repente apareceu uma mulher bonita e você parou. O algoritmo vai dizer, opa, de tudo que eu mostrei não chamou a atenção. Isso aqui chamou, eu vou mostrar mais disso aqui. Vou mostrar mais mulher do que homem. E parece que é mulher bonita. Então, mais mulher bonita. Mulher com pouca roupa. Mulher na academia. Mulher na praia. Olha, ele parou, ele deu um zoom aqui, nessa parte. Aí daqui a pouco o seu Instagram só tem isso. E você criou essa armadilha para você mesmo. Tenha muito cuidado, irmãos. O que está aparecendo para você no Instagram não é por acaso, não. Pode não ter sido de forma intencional. Como ele disse, às vezes é até um parente, às vezes é só aquela foto das pernas cruzadas na praia. Já sabe o que é aquela foto? Que o pessoal já fez com 2 salsichas também, né? Aquela foto de perna cruzada na praia já começa a trazer esse tipo de conteúdo também. Então tenha muito cuidado com o que você está perdendo tempo no Instagram, em outras mídias sociais, porque isso vai gerar um engajamento que não é o que você gostaria. Isso pode criar gatilhos em você e daí fazer com que você acabe caindo em pornografia. Amém, irmãos? E por último, se precisar, procure ajuda. Procure ajuda. Tem pessoas que já estão tão afundadas nisso que sozinhos não vai ser mais fácil, não vai ser tão fácil. Ele vai precisar de alguém com quem conversar, alguém para ligar na hora que a vontade vier, dar uma ligada para essa pessoa. Eu estou te ligando porque veio a vontade, eu quero mudar de assunto aqui. Me ajuda aqui a mudar meu pensamento, a pensar em outra coisa. Você pode procurar os pastores da nossa igreja. Amém, irmãos? A gente vai orar com você sim, mas essa é uma situação que não é só oração que resolve, não. Precisa de atitude da sua parte. Atitude da sua parte. Não se deixe afundar nisso. Principalmente você que está solteiro também, irmãos. Não comece um casamento tendo já um vício em pornografia. Você já vai começar um casamento fadado a dar errado. Se livre disso antes. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Amém. Eu queria orar pela sua vida. Eu não vou fazer nenhum apelo, irmão, porque eu não quero deixar ninguém constrangido. Mas eu quero orar por você. Eu vou orar por todo mundo. Então, você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Se comporte como se você tivesse problema. Todo mundo aqui vai receber essa oração para alcançar as pessoas certas. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que você não tenta nenhum de nós, mas também você não nos deixa ser tentados além das nossas forças. E eu oro, Pai, para que esse livramento que é prometido na Tua palavra esteja sempre presente na vida dos meus irmãos, através do Teu Espírito, que o conselho do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo surja de uma voz audível, clara, no momento certo,
quando o desejo começar a brotar, quando um pensamento errado começar a vir, para que eles saibam matar esse pensamento desde a raiz, e que esse comportamento, esse desejo, esse vício, essa dependência que possa existir na vida de alguém aqui, morra a partir de hoje. Eu creio, Pai, na unção do Teu Espírito, fazendo um milagre nesse momento, arrancando como alguém que pega pela raiz uma planta, uma erva daninha e puxa ela. Eu creio, Pai, que o sobrenatural pode fazer isso em poucos instantes. E creio também, Pai, que a palavra que eles ouviram hoje, juntamente com o Teu Espírito, vai mantê-los na continuidade, longe e livres dessa escravidão do pecado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela unção que está nesse lugar. Obrigado pelo o arrependimento que tem brotado na vida desses corações, Senhor. Porque você não condena, você perdoa. Você perdoa em amor. Você não leva em conta os erros passados. Você consegue criar uma história nova a partir de hoje. Eu te digo, irmão, continua de olhos fechados, mas eu te digo, nenhuma condenação há se você se arrepende essa noite. Deus, Ele vai olhar para a sua vida a partir de hoje como alguém que nunca teve esse problema. E você precisa, a partir de hoje, ter comportamentos diferentes, decisões diferentes. Você não precisa se condenar, você não precisa andar ansioso, você não precisa se afundar em nenhum tipo de tristeza, depressão por causa disso. O Senhor, Ele te ama e Ele te perdoa. Mas Ele não quer você caindo no mesmo problema todas as vezes. Hoje Ele marcou um dia que vai ficar marcado na tua história como o dia da mudança de página. Mudança de página. A partir de hoje, uma mudança de página. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Medita essas coisas, amém? Que o temor do Senhor seja uma raiz de sabedoria na sua vida, querido. Temor ao Senhor. Como eu te disse no começo, se você tiver consciência clara de que Ele está com você todos os dias, você nunca mais vai fazer isso. Porque da mesma forma como você não faz na frente da sua mãe, você não vai fazer na frente do seu pai, do seu Senhor. Amém. Glória a Deus. Os meninos colocaram algumas perguntas aqui para a gente conversar um pouquinho, mas eu queria aproveitar o pastor William já, o pastor Tiago falou um bocado sobre esse assunto, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, pastor. Os meninos à tarde tiveram um momento com o Senhor, né, sobre isso também, conversaram um pouquinho, os meninos aqui dos jovens, e lá o Senhor compartilhou um pouquinho com eles sobre a sua experiência também com essa área e algumas coisas que o Senhor tem feito, alguns projetos nesse sentido para ajudar as pessoas. Eu queria que o Senhor compartilhasse um pouquinho da sua experiência aí com essa área e sobre o projeto que o Senhor tem elaborado aí através do e-book, né? Oi. Graça e paz, queridos, tudo bem? Uma grande honra estar aqui com vocês. Eu servi, né, como líder de jovens, como pastor de jovens aí por cerca de 10 anos, embora a gente saiba que não é algo pertinente a uma faixa etária, como nós vimos e como as pesquisas também indicam, e o nosso dia a dia, né, servindo na igreja, mas tive bastante contato com essa área e surgiu essa necessidade de fazer algo na igreja local, né, lá no Verbo da Vida Arujá, e aí nós tivemos a inspiração de trabalhar e fazer um devocional de 30 dias, foi algo completamente inspirado por Deus, né, nós já havíamos pesquisado algumas coisas, já aconselhávamos acerca do assunto, mas nunca tínhamos parado para escrever algo, né? E aí quando o Senhor me deu essa inspiração para fazer esse devocional, eu falei, bom, vai ser um devocional de 3 dias, 5 dias, mas logo o Espírito foi ali
impulsionando e inspirando, e aí surgiu um devocional de 30 dias, a gente fez um trabalho com os jovens de lá, então eles recebiam diariamente, nós fazíamos comentários, discutíamos acerca daquilo, e isso já faz alguns anos. Eu acabei vivendo algumas outras fases, mas vim para cá agora, para Campina Grande, fazer a escola de missões, vamos passar um tempo aqui, e nesse ano o Senhor me despertou novamente acerca desse assunto. Entendi que era algo que nós deveríamos voltar a falar, né, algo que Ele queria fazer acerca do meu ministério. E aí esse devocional que nós fizemos, eu montei um e-book, montei uma página no Instagram, comecei agora a criar conteúdos, né, então tenho seguido esses passos, é algo muito pertinente. A gente tem visto aí os sinais, Jesus está voltando, e Ele diz que volta para pegar uma noiva pura e santa, não é uma noiva requenguela de qualquer jeito. E isso é responsabilidade minha e sua, né? De viver isso, de nos santificarmos, de vivermos essa santidade e provar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Amém, bom demais. Se os meninos tiverem acesso aí ao Instagram, onde o pastor faz a divulgação, é só colocar aí no telão depois para o pessoal ter acesso e poder buscar lá. Pastor Tiago, a gente conversou um pouco agora sobre essas questões voltadas para a gente mesmo, enquanto homens, casados, jovens. E eu queria pegar um pouquinho também, puxar um pouquinho do assunto para filhos, né? Como pai, como lidar com essa situação com os filhos? Se o pai identifica no filho alguma situação como essa, ou se o filho se abre para o pai sobre isso, como lidar nesse contexto mesmo de interação aí entre pai e filho e ajudar o filho a lidar com essa situação? Bom demais, gente. Olha, uma coisa, tem vários conselhos que podem ser dados, mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você tem um filho que mora na sua casa, depende de você, ele não tem privacidade na sua casa, não. Você está me entendendo? Você tem que ter acesso a tudo na vida dele. Se você é filho e mora com seus pais, você não tem privacidade. Seus pais têm que ter acesso a tudo na sua vida. Eles têm que saber a senha do seu celular. Você não tranca o seu quarto. É radical demais, pastor? Não, radical demais não. Não. Eu não quero filho meu trancado no quarto para depois eu descobrir o que é que ele estava fazendo lá dentro. Eu quero ter acesso ao quarto dele a hora que eu quiser. Entrar a hora que eu quiser, porque ele não vai estar fazendo nada vergonhoso que eu não possa ver. Ô, glória. Amém, irmãos? Eu acho que esse é um princípio que está se perdendo nas famílias aí fora. Os pais achando que tem que respeitar demais os filhos e estão perdendo os filhos, porque não conhecem os segredos da vida deles. Pais e mães têm que ter acesso total ao quarto, ao celular, a computador, diário. Não existe segredo entre pais e filhos que moram juntos. Amém, irmãos? Bom demais, glória a Deus. Esses assuntos, gente, eles são bem importantes mesmo, porque a gente precisa lidar com essas situações. A gente sabe que tem os jovens aqui, mas os jovens um dia vão casar. Você precisa entender como é que você se posiciona enquanto pai, enquanto homem. Não é, pastor? Isso é muito importante para a gente. Guilherme, em relação ao apoio que a igreja pode dar a uma pessoa que passa por situações como essa. A gente falou um pouquinho de pornografia, mas, por exemplo, se isso avançou para algo maior, né? Por exemplo, eu já teve situações de acompanhar alguns meninos e, por uma ocasião, um desses meninos ele acabou sendo chantageado, né? Ele se submeteu à pornografia, ele avançou um pouco mais a ponto de ele ser chantageado pelas pessoas que estavam por trás, né? Como lidar com alguém assim, como aconselhar alguém assim, né? E ajudar essa pessoa a sair desse emaranhado que ela entrou enquanto igreja, né? Essa questão da pornografia é interessante, porque no meu caso, né, com os 13, 14 anos eu comecei eu não era da igreja, obviamente, e eu tive contato com a pornografia, mas eu comecei a me relacionar com meninas, né, da idade ali, e eu tive a pornografia como uma professora para mim. É uma péssima professora,
Porque o pecado você vai elencando em níveis de pecado, né? E aquilo vai se tornando uma idolatria. Tem um livro de Steve Gallagher que ele fala sobre isso aí, né? No altar da idolatria sexual. E a pessoa, ele fala de uma questão que é muito interessante, que é a degradação espiritual, né? A espiral da degradação espiritual, a pessoa só vai descendo. Ela vai entrando em níveis, aí começa a ver pornografia de homem com mulher, depois de mulher com mulher, homem com... E os níveis vão aumentando. Até chegar ao ponto da pessoa perder ali todo o pudor, né? E ela começar a perder a vergonha mesmo. E aí começar a se relacionar, procurar relacionamento mesmo com outras pessoas. No meu caso, eu tive experiências assim negativas, né? Eu tinha como uma professora no intuito de eu querer aprender para fazer coisas com as mulheres. E isso para mim foi péssimo. E a situação de um jovem como esse, não sei se foi assim, mas talvez é o fato de procurar alguém e ele coloca a confiança dele naquela pessoa. A idolatria chega a tal ponto que você coloca a confiança, e a idolatria é assim, né? Você coloca a confiança no pecado. Não sei se foi o caso dele. E aí confia naquela pessoa, às vezes manda... E eu já vi vídeos, né? Outro dia eu estava até assistindo uma reportagem de pessoas que chantageiam, né? E aí a pessoa manda nudes, manda vídeos, e começa com uma conversa muito amigável ali, e a pessoa termina confiando, manda nudes àquela pessoa ali, que está do outro lado, às vezes nem é uma mulher mesmo, às vezes é um bandido, né? E aí faz um print, e aí começa a chantagear, no sentido de pedir dinheiro, dizer que vai expor a situação, né? Dizer que vai falar no trabalho, na faculdade, na família, né? Até para a igreja, não sei. E num caso como esse, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é bloquear, né? Não tem muito o que se fazer, bloquear, para não ter mais contato. Se a pessoa é solteira, né? E tem que fazer isso, bloqueia e procura ajuda, procura um pastor, procura um líder espiritual, né? Procura um líder para poder conversar sobre isso. Se for casado, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é falar com a mulher, né? Porque uma pessoa que é casada, ela está fazendo isso, não está certo, né? Primeiro, não está certo. Segundo, que ela tem que expor para a mulher, para poder tentar, né, se entenderem, né? Não dizer, olha, eu errei, estava fazendo esse tipo de coisa, agora estou sendo chantageado. Situação difícil, né? Um prejuízo grande. E aí procurar a igreja para poder trabalhar nessa situação, no sentido de ele tentar ser restaurado, porque sozinho dificilmente a pessoa vai conseguir sair dessa. Essa questão de você prestar contas, né, é muito importante. Tira esse pecado do oculto e traz à luz. Mas é muito importante sempre frisar isso, né, que seja alguém de muita confiança e alguém, de preferência, que exerça algum tipo de liderança, de pastoreio sobre você, né? Às vezes pode parecer, não, isso é lógico, mas não é tanto. Eu me lembrei de um caso, não me lembrava disso, mas surgiu aqui. No início da minha caminhada, eu lembro de uma pessoa que era muito inconstante e tudo mais, e eu lembro que uma vez ela saiu da igreja e tal, passou pouco tempo fora, e aí quando ela voltou, ela, não, cara, porque eu estava mal, inclusive eu decidi me abrir, e aí ele falando que tinha se aberto e ali confessado para uma menina da igreja, uma companheira de ministério. Não, e eu falei para ela, porque era dia e noite, na pornografia, e fazendo assim, assado, e eu, pelo amor de Deus, como assim? Então, é importante frisar isso, né? E ter essa direção de com quem se abrir, e ter essa prestação de contas, né, ajuda bastante. Se for homem, conversar com homem, né? Sim. Importante essa questão de você saber a quem se dirigir, né? Tem situações que vão ser situações, como o pastor comentou aqui na hora da ministração, que essa pessoa vai estar um pouco mais aprofundada nessa situação, e aí é necessário, de fato, às vezes até uma ajuda profissional. O pastor citou aqui Kivânia, mas a busca de um psicólogo que seja de preferência cristão e que você tenha alguma confiança nesse sentido também vai ajudar a você a se livrar. Eu vou trazer um pouquinho da minha parte profissional. Eu sou profissional de saúde, sou enfermeiro, tenho mestrado em saúde pública, e dentro do contexto de saúde pública a gente identifica que o pastor citou o texto onde o pecado ele afeta o corpo, e de fato, quando a gente vai avaliar as doenças de cunho de transmissão sexual, de infecção sexual,
a maioria delas está relacionado à promiscuidade sexual, né, e a práticas de imoralidade sexual. Por exemplo, nos homens, o câncer de pênis, né, ele é associado muitas vezes a essas questões de viver uma vida afundada nessas questões relacionadas à sexualidade. Então, esse é um pecado que ele traz consequências. Por exemplo, você pode estar numa situação aqui, fugindo um pouquinho da pornografia, de repente você vai para um relacionamento, e aí você entra no relacionamento, se envolve, e você tem um ato sexual desprotegido e tal, você pode adquirir um HIV, e de repente você acabou a sua perspectiva, né? Hoje a gente entende que essa doença ela é uma doença controlada, né? Existe a possibilidade, inclusive, de você poder ter um casamento, viver um casamento, sem a possibilidade de transmitir a doença, né, com a carga viral completamente reduzida, mas daqui que alguém, né, você vai ter que se abrir para alguém, né? Se você é um homem solteiro, entrou numa situação como essa, vai casar, você precisa falar com a sua esposa sobre essas questões. Eu tenho esse tipo de doença. Eu estou falando de HIV, que é uma mais conhecida, mas existem outras que são o HPV, por exemplo, que pode trazer danos maiores tanto a você quanto a sua esposa. Então, situações que não afetam somente aquele momento da sua vida, mas vai afetar a sua vida de forma à frente, afetar as pessoas que estão com você, uma futura esposa, né, que vai ter que decidir. Nesse caso, você vai ter que se abrir, você não pode enganar a pessoa, né? Então, são situações que você pode evitar se privando de certas coisas e se mantendo em santidade. E aí, pastor, um pouquinho disso, eu queria saber como a gente orienta uma pessoa dentro da igreja numa situação que está, por exemplo, adquirir um vírus como o HIV, e aí que instruções a gente pode trazer para essa pessoa, para a continuidade da vida dela em relação a isso. Rapaz, Essa é difícil. tranquilo, mas ele acabou de me dizer que ia me perguntar isso nesse momento. Gente, é bem delicado mesmo, né? Uma vida promíscua no mundo, ela pode gerar repercussões e consequências que podem acompanhar a pessoa mesmo depois de convertida, né? Mesmo depois de nascer de novo, espiritualmente falando, você fica completamente recriado, você está zerado, mas as consequências naturais, físicas da vida que você levava, elas podem acompanhar uma pessoa. Isso pode gerar muitos danos, mesmo para um jovem, para um homem que queira criar um relacionamento saudável depois, né? Mas a gente precisa sempre procurar ajuda nesses casos, entender que tem pessoas que têm conhecimento melhor, tanto na área de relacionamento, como na parte da saúde também, né? A gente tem que se precaver em todos os sentidos nisso aí. Mas, graças a Deus, em muitas dessas doenças hoje já existem saídas, né, na medicina para se levar uma vida quase normal, né, na maioria delas. Mas a gente precisa se inteirar dessas coisas, conhecer acerca disso e procurar pessoas que saibam nos orientar, com certeza. Bom demais. Para encerrar, vamos encerrar agora. Eu queria deixar essa aberta para todos vocês aí sentirem à vontade para responder. Como eu lembro, lendo o livro Qualificados, que Tony ele fala um pouquinho sobre uma situação que ele vivenciou enquanto ministro, né? Ele disse que era ministro e durante esse período, enquanto ele era ministro, mesmo atuando na igreja, ministrando, fazendo algumas atividades de liderança, ele ainda estava envolvido com a pornografia. E até que ele chegou, um outro ministro foi ministrar lá na igreja e ele teve a coragem de confessar esse pecado. Numa situação como essa, de um ministro estar nessa situação, com todas as repercussões que podem ter, como ele deve atuar mesmo nesse sentido? Como orientar alguém que faz parte da liderança, que está envolvido com o serviço na igreja, sobre isso e quais medidas tomar? Quais medidas tomar, né? Fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, pastor Guilherme. Pastor Tiago tem mais experiência. Ai, Jesus. Gente, infelizmente é uma realidade. Nessa pesquisa que eu falei para vocês, né, que houve nos Estados Unidos, eles identificaram que muitos pastores
já tinham tido problemas nessa área de pornografia. Né? Acontece mesmo com ministros, às vezes a gente se depara com situações assim, né? E a primeira coisa é de fato, se entende que não consegue sair só daquilo, procurar ajuda mesmo, né? Procurar o seu líder, conversar. E, claro, irmãos, a gente trata isso da forma mais sigilosa e discreta possível, mas isso não quer dizer que aquela pessoa vai continuar ministrando, vai continuar exercendo as mesmas funções da forma como exercia, mas é possível, é bem possível, na verdade, que essa pessoa seja afastada de alguma forma, mas a gente tenta trazer de forma discreta isso para que ajude aquela pessoa a vencer, porque é o contexto bíblico sobre disciplina. Quando o irmão peca, você procura ele para ele se arrepender. A exposição, ela só deve vir para uma pessoa que ele não quer se arrepender de forma alguma. Mas uma pessoa que procura ajuda, ele já demonstra que quer arrependimento, né? Então, a gente vai ajudá-lo, a gente vai suportá-lo da forma mais discreta possível, mas com certeza ele não vai estar exercendo a função ministerial dele como exercia antes. Essas coisas precisam acontecer, mas é muito difícil para um ministro, principalmente depois de muito tempo lutando contra isso, ele conseguir sair sozinho. É mais fácil ele procurar uma ajuda, procurar alguém mais maduro, e a partir daí esse pastor, esse líder vai orientá-lo da melhor forma possível. Não é fácil não, porque requer mesmo essa coragem, requer entender que ele vai ser exposto pelo menos para algumas pessoas que vão ajudá-lo, requer entender que ele vai perder a posição, a influência que ele ocupa, mas, irmãos, a repercussão disso no futuro pode ser muito pior se ele não tomar essa decisão logo. Quando a gente vê grandes escândalos, né, pessoas famosas e tudo mais, geralmente são pessoas que estão caminhando sozinhas há muito tempo, né? Então é alguém que é celebridade e ela não presta conta para ninguém, ela não tem um pastoreio, ela é pastora de si mesma, né? Então você vê que não tem para onde recorrer e isso só vai aumentando, não tem um fim mesmo, né? E a questão do afastamento assim como o senhor falou aqui, através da palavra, é segurança para ela, né? Ficar nesse resguardo mesmo durante esse tempo de tratamento. A moeda do ministro é a credibilidade, né? A partir do momento que acontece algo como esse, ele está manchado, a reputação dele até recuperar isso aí é muito difícil. É como eu costumo dizer que é como uma aranha que ela constrói uma teia, né? Aí vai lá alguém do nada e tira aquela teia de aranha, o trabalho que ela teve para fazer aquilo, né? Mais ou menos é a reputação da gente, né? E é algo que, se a pessoa não tem condições de liderar a própria vida, entendeu? Como é que ela vai liderar outras pessoas, né? Ela certamente deu uma brecha, né? As obras da carne, elas devem ser aniquiladas nas nossas vidas. A gente tem que aniquilar. A natureza terrena permanece aqui, não foi tirada não, só quando a gente morrer, né? A gente tem um trabalho, é de nossa responsabilidade aniquilar essas obras da carne. A prostituição, tudo que foi falado aqui. Se a gente, enquanto ministro, né, dá brecha, isso vai entrar e a gente vai ficar fraco e vai terminar caindo. Então é extremamente importante para que, eu estou falando assim sobre essa questão de liderar a própria vida, né? Também para quem não é líder, né? Mas se você é casado, você é líder do seu lar, né? E se você pretende se casar, você vai ser líder um dia da sua casa, né? Se você não consegue liderar você mesmo, dominar você mesmo, fazer morrer as obras da carne, como é que você vai conseguir liderar uma família? Ou como é que você vai conseguir liderar pessoas? Tem condições, entendeu? Então é necessário que a gente esteja atento a isso e que a gente trabalhe mesmo para nós sermos homens íntegros, homens de Deus, fiel. O sangue pode bater na canela, meu amigo, mas você tem você ser tentado não é pecado, não. Tentação não é pecado, não. Agora, a partir do momento que você cede à tentação, aí você pecou. Está entendendo? E se toda hora vem tentação na mesma área, então você tem que estar atento, cara. Se você não está dando uma oportunidade para alguma coisa, está vindo querer lhe enfraquecer nessa área. O pastor falou sobre uma frase do John Piper, né, acerca da falta de fé, e de alguma forma isso está atrelado. Por mais que sejam pessoas que estejam
mais intensas ou não no ministério, de alguma forma isso mostra que você pensa que vai passar batido, que você já alcançou o que tinha alcançado, ou que vai alcançar mesmo fazendo essas coisas, né? Então falta um pouco do senso do propósito, daquilo que você pode viver em Deus, né? Tem meio que uma frase, um pensamento que eu vi uma vez que definia fracasso, né? E fracasso não era fazer uma coisa errada hoje, mas fracasso era chegar no fim da vida e ver que você não foi aquilo que foi chamado para ser, sabe? Então, nós precisamos entender essa parte fisiológica, a parte dos gatilhos, estudar como funciona a sua mente, o seu corpo e tudo mais. Mas precisa ser aumentado esse senso de propósito. Porque muitas vezes a gente vê que o diabo sabe mais acerca de nós do que nós mesmos. Ele sabe que você, se andar nos trilhos, se viver uma vida de santidade, cara, você é uma bomba, como eu falei para os meninos, para o seu bairro, para a sua rua. E às vezes a gente não tem essa consciência, essa ideia do propósito mesmo. Cuidado, né, gente? Não só nessa parte de pornografia, não. Principalmente você que é casado. Não dê atenção a qualquer pessoa que falar com você na internet, não. Eu vou te dizer, eu tenho um Instagram que é aberto, qualquer um pode entrar, mandar mensagem, recebo muita mensagem, mas eu não respondo mensagem de nenhuma mulher que não faça parte do nosso convívio rotineiro, não. Se eu não conheço, não falo com ela, não sei quem é, pode dar a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, vai ficar a vida todinha tentando chamar minha atenção, eu não dou nem oi. Eu não quero ficar procurando saber o que ela quer, não. Eu não dou nem oi. Não preciso. Ela pode ficar chateada, mas eu prefiro ela chateada do que a minha esposa. Amém? Você não precisa estar respondendo todo mundo que chama a sua atenção na internet. Amém, irmãos? Bom demais, gente. Que bênção. Vocês querem dar alguma mensagem final para a gente encerrar aqui? Pastor, foi essa daí. Eu queria só indicar um livro. Eu me lembrei desse livro aqui, que eu já li faz muito tempo. Eu acho que ele tem aqui no Workshop, no altar da idolatria sexual. Tem sim, é muito bom. Rapaz, esse livro é maravilhoso. Viu? Ele conta assim, ele fala muita coisa relacionada a isso, de como as pessoas conseguem, né? Ele tem um trabalho até lá nos Estados Unidos com isso aí. E eu estava me lembrando a história aqui, dele é bem pesada, né? E aí ele fala assim, sobre exemplos, desde quem estava falando de lideranças mesmo, né, que elas foram descobertas, e ele diz que às vezes é até a própria misericórdia de Deus pela vida daquele líder ali, né, que permite que ele seja descoberto. Eu me lembro, no livro tem uma história que ele diz que era um líder, eu não lembro se era do diaconato ou alguma coisa assim, que ele estava andando na rua e ele tinha já costume de se encontrar com prostitutas, né, infelizmente. Aí tinham jovens que estavam gravando um vídeo na esquina, próximo à igreja, e aí eles filmando lá. Aí esse cara para no carro para falar com uma moça que era uma jovem da igreja, ele não sabia, ele achava que era uma prostituta. Aí, quanto é que é o programa? E assim, o pessoal estava filmando tudo, né? E aí foi descoberto, né? Mas aí depois ele foi e confessou que estava, né, tendo esses problemas e foi ajudado, e glória a Deus, mas é a misericórdia de Deus, né? Porque chega uma hora que, talvez pelo fato da pessoa não querer confessar, nem procurar ajuda, o próprio Deus vai operar de alguma forma e vai fazer com que não existe nada que vai ser encoberto, né? Tudo vai ser descoberto um dia. Então, se você está passando por uma situação desse tipo, é extremamente importante que você procure a liderança, converse, né? Ninguém vai expor, ninguém vai humilhar você, ninguém vai tratar mal. Muito pelo contrário, o intuito é lhe ajudar. E isso é uma área que ela vai atrapalhar todas as áreas da tua vida. Eu já conversei com muitas pessoas, eu diria assim que de 10 pessoas que eu... De 10, já estou dando uma média, certo? 10 pessoas que eu já aconselhei. Uma média de talvez as 7 pessoas têm problemas relacionados à alma, à mente, né? E dessas 7, assim, geralmente 3 têm alguma coisa relacionada à vida sexual, que está desregulada, pornografia, adultério, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito sério, sabe? Mostra mesmo assim que as pessoas estão procurando algo que não vai preencher, que não vai encher ela e vai fazer com que ela tome caminhos aí que vai distanciá-las de Deus. Uma vez eu conversando com um jovem e do nada eu conversando com ele e
E Deus me veio assim, uma frase, né? Qual homem vagueia longe do ninho, ou qual ave vagueia longe do ninho, assim é o homem que anda distante dos caminhos do Senhor. Aí, do nada eu fiquei, na minha mente, assim, era como se fosse uma nuvem, se tivesse formada assim, formada a frase. Aí eu falei isso para ele caiu no choro. Aí eu disse, rapaz, você tá andando em pecado, né? Fazendo coisa errada. Aí ele falou, e ele disse que isso era eu nem sabia que era um versículo. Aí depois foi que ele me falou que tinha lido esse versículo. E é em Provérbios, eu acho que é em Provérbios 27, eu acho, 27 e 8. Aí depois eu fui ler mesmo e era mesmo, né? Mas Deus estava demonstrando a misericórdia, né? Porque, de fato, o homem que pratica esse tipo de coisa, ele está andando distante do caminho do Senhor. Isso é extremamente perigoso. É como a ave mesmo que ela está distante do ninho, né? Ela pode chegar um momento que você não vai conseguir voltar para casa, irmão. E você tem que levar isso a sério e tem que considerar a sua vida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir. Então, por mais que você se sinta, não porque eu sou forte, não porque faz tantos anos, não porque faz isso, seja zeloso como se você fosse fraco, sabe? Você não precisa ficar ali, não, eu resisto, não, eu vou conseguir. Não, você só precisa fugir. E sabe, eu lanço um desafio para você olhar para as suas escolhas diárias. Porque muitas vezes a gente está lutando contra algo que é uma explosão de dopamina, é algo que mexe com o nosso corpo, com a nossa mente, e muitas vezes a gente está deixando de lado e sendo dominados pelas coisas do dia a dia. Então, pelo meu tempo de tela, pelo jejum que eu não consigo fazer. Então, como coisas talvez menores que eu não consigo controlar, desde chegar no horário no culto, como que eu vou conseguir controlar coisas que mexem com todo o meu ser, sabe? Então, comece a vencer essas pequenas batalhas também para você se policiar e se regrar. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas aqui para todos. Muito bom.